Olá, mais uma vez, bem-vindos ao segundo episódio da formação de professores da Casa Fit de Cultura, Artes da Fibra na sala de aula. Hoje, a gente vai entrar na parte prática. A gente vai falar um pouco sobre a interdisciplinaridade de cada prática, com o seu correspondente curricular, mas a ideia é que a gente venha trabalhar realmente. Eu sou Flávia Salvador, sou educadora da Casa Fit de Cultura e hoje quem vai estar me acompanhando é o Hélio Vieira, nosso intérprete de Libras. Então vamos lá, gente. Artes da fibra na sala de aula. Só recapitulando rapidinho, artes da fibra são as antigas artes têxteis que usam técnicas tradicionais das fibras e dos fios para poder produzir arte. E a gente vai buscar em 3 técnicas desenvolver, trabalhar dentro de sala de aula, criação, desenvolvimento motor, aprendizagem e interdisciplinaridade. E quais são essas técnicas que nós vamos trabalhar em sala de aula? Nós vamos trabalhar os pontos do arraiolo, o ponto do arraiolo, ponto base, o tecer, ou seja, um tear adaptado em papel cartão, e os nós do macramê. Aliás, um nó só. Então, da tapeçaria arraiola, o ponto básico do arraiolo, do tear mineiro, o tear adaptado, do macramê, o nó básico de uma trama. Nos pontos do arraiolo, o que a gente pode abordar do arraiolo interdisciplinarmente? A gente pode pensar em geografia e história, porque o arraiolo é uma técnica de tecelagem, de tapeçaria, desculpa, que chega em Minas Gerais no início do século XVIII, no início do século XVIII, exatamente, por volta dos anos de 1720 e tal, e ele vem com os portugueses da região do Alentejo, da região de Arraiolos, se fixa em Minas Gerais e passa a ser uma parte muito importante da cultura local e da economia local. Então, da imigração ao desenvolvimento das cidades. Esse desenvolvimento de cidades, ele passa a ser, Diamantina e Campo das Vertentes, elas passam a ser conhecidas como lugares onde se produz o tapete arraiolo. Ou seja, passa a ser parte de uma estrutura econômica local muito significativa. E daí, onde que estão localizados? Portugal, na Europa, Minas Gerais, aqui não está exatamente em Minas Gerais, mas no Brasil, com a vinda dos imigrantes portugueses. Então, a gente pode trabalhar a imigração, como que acontece, o impacto da imigração nas localidades, que os imigrantes trazem sua cultura passa a ser incorporada pela localidade, e essa localidade adapta essa cultura e absorve, e ela passa a ser parte da identidade daquele lugar. E aí, esse é um exemplo de uma abordagem diferente do arraiolo. O arraiolo é aquele tapete que é muito bordado, parece um brasão, né? Só que a gente vai usar com formas geométricas simples, porque é mais fácil para a gente trabalhar, porque a gente vai trabalhar apenas um ponto do arraiolo. Isso aí. A proposta de atividade 1. Então, vamos lá. Material. A gente vai precisar de linhas de lã. Aí, eu vou pegar aqui. Olha só. Linhas de lã. Uma coisa que a gente pode trabalhar também na interdisciplinaridade com o componente de artes é o que é complementar, o que é cores primárias, escolher linhas, pensando essa questão das cores, que também vem a contribuir para uma interdisciplinaridade. A gente vai precisar da talagarça. Meu Deus, o que é talagarça? Talagarça é essa tela de trama bem aberta que se encontra em qualquer armarinho. É um nome muito incomum para a gente, porque tem se perdido, né, essa prática dos bordados e tal. A gente vai precisar de tesoura para poder cortar, um risco, ou seja, um desenho de formas geométricas onde você vai colocar as cores escolhidas, e isso daqui vai ser base para a gente
copiar para essa talagarça, que é de uma maneira super fácil, como ela é vazada, dá para ver o risco tranquilamente. E agulhas. Agulhas de tapeçaria. Meu Deus, vou levar agulha para a sala de aula? Não, a agulha de tapeçaria, olha só. Deixa eu fazer assim, que aí vocês veem. Ela não tem ponta, ó. E ela tem, deixa eu trocar aqui, essa aqui já está até com a linha. Ela tem um olho, ou seja, o buraquinho da agulha, bastante largo. Eu indico que se compre entre 13, 14 e 16. A 16 é muito grande, a 13 é um pouquinho mais fina, então ela é para trabalhos mais delicados, mas é super fácil, super tranquilo de achar e é muito tranquilo de trabalhar com isso em sala de aula. Então é isso, gente, bora fazer a prática. Olha só, dos materiais. Aqui, o risco. Esse risco eu já transferi para a talagarça, ó, tá vendo? Que é fácil de perceber, fácil de copiar. E o que é mais importante no arraiolo? É o ponto básico, que vai trabalhar muito a motricidade, que vai trabalhar muito a concentração, a atenção, ó, linha na agulha. E aí, como é que a gente começa? Vamos ver, ó, entra num buraquinho, salta um, no terceiro, ó, 1, 2, 3. No terceiro, a gente sai. Por que a gente faz assim? Porque se for 1 a 1, a gente não vai preencher isso daqui nunca, e as crianças vão realmente ficar muito agoniadas. Aí eu vou fazer um xizinho. Então, ó, 1, 2, 3, entrei, saí. Originalmente, aqui a gente já começa a fazer o arremate, mas como a gente vai trabalhar com alunos, é melhor não fazer esse arremate agora. Fiz o X, parece um ponto de cruz, só que parece um ponto de cruz invertido. Ao invés de eu estar caminhando com o ponto de cruz todo para cá, eu faço um ponto de cruz invertido. Passei, e agora vem a característica principal do arraiolo. Esse ponto de cruz, eu vou saltar 1, 2, e vou puxar uma perna, que as pessoas chamam de perna comprida, oblíqua, ou seja, o ponto oblíquo. Ok. Vou fazer o ponto de cruz novamente, vou cruzar novamente, tá vendo? Mais um ponto de cruz. E a passada oblíqua. Vai fazer isso daqui até o final. Ok. Meu Deus, como que eu faço para subir? Gente, depois que aprende isso daqui, no início parece difícil, mas depois que aprende, ele é tão gostoso e tão tranquilo de ser feito. Sempre saltando uma, cruzou, aí, e voltou. Depois que eu fiz isso tudo aqui, o que a gente vai fazer? Então, gente, eu fiz um pouquinho mais da carreira e agora eu vou fazer a passada, ó, o ponto oblíquo, vou fazer o X, né, o ponto de cruz, e vou voltar, ao invés de fazer o ponto oblíquo, eu vou voltar no mesmo lugarzinho do X. Ao invés de sair aqui, eu vou saltar um e ir pro 2, porque a gente está trabalhando saltando sempre. E aí eu vou fazer o ponto de cruz para a esquerda. Ó, fiz o ponto de cruz e agora eu vou puxar o ponto oblíquo, saltando sempre, ó, 1, 2. Fiz o ponto oblíquo, minha linha tá no finalzinho, e aí eu faço o ponto de cruz. Como é que... Pô, minha linha tá acabando, como é que eu vou fazer aqui agora? Não dá para eu ir mais. A gente vai fazer o arremate. Como que faz arremate aqui? Eu coloco a linha por dentro do ponto, puxo, e aí eu corto essa parte. Para fazer o arremate aqui, para não ficar solto, a mesma coisa. Vou colocar a linha na agulha, passar a agulha por dentro e cortar a sobra.
Aí vai ser a mesma coisa, fazer o ponto de cruz, puxar o ponto oblíquo, vai até o final da carreira, sobe e continua. Deixa eu só fazer para vocês verem, mais um para vocês verem. Aqui, ó, aqui tá solto, esperando o arremate. Mais uma passada. Fiz o ponto de cruz. Ao invés de entrar no mesmo lugar, eu vou entrar lá para cima, ó. Então, eu vou saltar 1, 2. Vou fazer o ponto cruzado, o xizinho. Deixa eu ver se eu tô do lado certo. Tô. E aí tem uma característica do arraiolo, que as grandes tecelãs se orgulham muito, é do avesso. Ó, o ponto de cruz e puxei o oblíquo. Ponto de cruz, ponto cruzado, puxei o oblíquo. E aí aqui como eu já vou ter que fazer outra passada, então vou ser 1, 2, vou saltar, eu sairia aqui, né? Vou saltar 1 e no próximo. E aí eu continuo fazendo. As tecelãs se orgulham muito disso aqui, ó. Lógico que o delas é infinitamente melhor do que o meu, mas fica com esse aspecto, o avesso do arraiolo. Certinho? Então, é isso, gente. O arremate, mais uma vez, só repassando o arremate. Aí aqui eu vou apresentar também a agulha 16. Ó, a gente tá aqui no finalzinho, já tem o ponto cruzado. Como não vai ter o ponto oblíquo, eu vou entrar de novo, sair aqui, e aí eu passo por dentro. Passei por dentro. A nossa tesourinha. Vou cortar aqui. Tá arrematado. Formas geométricas simples, cores complementares, complementares e análogas. E o avessinho retinho. Aí a agulha, essa daqui que é a mais grossa, 16. Olha como que ela é imensa. O buraco dela, o olho da agulha é imenso. É uma atividade muito, é lógico que muito pequeno, talvez tenha dificuldade, mas eu já consegui fazer essa atividade com uma criança de 9 anos com dislexia. Então, assim, a gente não precisa subjugar os alunos por causa da idade ou pela dificuldade que isso possa oferecer. É muito interessante porque vai realmente desenvolver a concentração, vai realmente desenvolver a motricidade, e a gente pode pensar, né, nessa coisa da história, buscar de memória a história de Minas Gerais e as relações de Minas Gerais com essas imigrações, com esses movimentos migratórios. Então é isso, gente, a primeira prática é essa. Daqui a pouco a gente parte para a segunda. Agora a gente vai para a segunda proposta de atividade, que é o tear adaptado de cartão. Existem duas formas de se fazer esse tear, uma com os cortezinhos em que o fio vai encaixar nesse cartão, mas eu preferi de uma maneira mais prática, que não precisa fazer arremate e não precisa ter esse cortezinho, ou seja, qualquer disquinho de cartão já é o nosso tear. E o que a gente vai trabalhar com o tear? O que a gente vai abordar com esse tecer? O pensamento lógico, as formas geométricas, porque a gente vai trabalhar com fitas de espessuras diferentes, então a gente vai criar desenhos de formas geométricas diferentes. A gente vai trabalhar com cores, com contrastes, com pares e ímpares e contagem. Como?
hora que estiver realizando, vocês vão entender bem. E os materiais, quais são esses materiais? São fitas, olha só. Aqui, deixa eu pegar o meu apontador. Tá vendo? Ó, formas geométricas, a gente tem um retângulo, e a gente pode contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 retângulos amarelos. E quantos retângulos roxos? 1, 2, 3. E aí a gente vai contrapondo pares e ímpares, cores análogas, ou seja, dá para a gente trabalhar a interdisciplinaridade do raciocínio lógico e desse raciocínio lógico da matemática, fundamentos básicos da matemática, da contagem, a habilidade mesmo, essa coisa da motricidade, porque todas as técnicas de fibras, de fios, elas vão trabalhar a motricidade e o componente de artes. Então, bora fazer a prática. Ó, fitas de cetim de cores diversas e de espessuras diversas. A gente vai precisar também de fita crepe, do papel cartão, do formato de 10 por 10, que é um formato bem tranquilo para trabalhar, tesoura e régua. A régua pode fazer, às vezes, da navete. Então, bora lá fazer a prática. Olha só, os materiais, o nosso quadradinho, aqui faria, às vezes, de navete, que eu vou deixar de lado, e uma fita. Eu vou pegar a fita mais fina para fazer aquilo que a gente chama de urdidura. O que é urdidura? A urdidura são os fios na horizontal na tecelagem. E o fio da trama é o que vem... Não, ao contrário. A urdidura é o que fica na vertical e a trama é o que fica na horizontal. Como que a gente vai fazer esse tearzinho? Para não ter que fazer arremate, para não criar dificuldades, a gente vai trabalhar usando a fita, que facilita muito para qualquer idade. E a gente vai enrolar esse cartãozinho para fazer essa urdidura. Vamos enrolar, e aí a gente vai contando. Se a gente quer uma urdidura para uma urdidura ímpar, eu gosto de trabalhar a urdidura ímpar, para poder sempre sair o fio que entra, ele também sai. Então, assim, vai ficar igual no início e no fim. Depois que a gente faz essa urdidura, ela vai ficar assim. Ó. E aqui, não sei se vai dar para perceber, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Porque aqui no final vai ter saído do mesmo jeito. Eu já adiantei aí eu já adiantei um pouquinho esse trançar. Olha, aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. 1, 2, 3, 4 retângulos amarelos, par e ímpar, o conteúdo que a gente pode trabalhar. Pensamento lógico. Se aqui eu sair por cima, aqui então eu tenho que entrar por baixo. Em cima, embaixo, em cima, embaixo. Esse pedaço de papelão que eu estou usando, ele também pode ser substituído por uma régua, porque você vai passar a fita, amarrar a fita nele com uma fita crepe ou com durex. Puxei. Posso trabalhar também as texturas. Quando eu pegar uma fita de espessura diferente, eu vou criar um outro desenho. Novamente, se aqui está por cima, se ela entrou por baixo, aqui ela vai entrar por cima. E nisso a gente vai também trabalhando os desenhos. Deixa eu só inverter a fita que ela entrou com brilho contrário.
Olha, quase um quadrado. A gente pode trabalhar também, no caso do conteúdo de artes, as cores complementares, as cores quentes, a gente pode sempre, ou seja, pode buscar com uma prática simples, pensar na matemática no nosso cotidiano, que muitas vezes é que a criança tem uma dificuldade de entender por que aprender aquilo, e aqui ele consegue ver que tem importância. Então, essa é uma prática muito simples. Para arrematar, eu particularmente, eu prefiro, como a gente está pensando nisso daqui, não como a técnica tradicionalmente, a gente está pensando em artes da fibra, então vamos fazer um arremate diferente do que é. E aí a gente tem um objeto que tem movimento, que tem organicidade, que tem cores, que tem pensamento lógico, raciocínio, pares e ímpares, certinho? Então, essa é a proposta 2 de atividade de artes da fibra. Agora, a nossa última proposta, que a gente vai trabalhar o macramê. Proposta 3, não podia perder a brincadeira, né? A brincadeira com um termo bastante mineiro, nó. O macramê é a arte de dar nós e tecer através desses nós. Ele trabalha a coordenação motora fina, a gente pode trabalhar as cores primárias, a gente pode trabalhar todos os conceitos de cor, mas esse é especificamente para o conteúdo de artes, porque é um pouquinho mais esse trabalhar da coordenação motora fina. A gente vai fazer um ponto muito simples, vai criar um objeto muito simples, que é uma folha. A proposta é que se crie essa folha dentro de sala de aula, porque é uma maneira de construir algo rápido com as crianças, e não com os alunos, né, e eles não perderem a atração pela coisa. E não é tão fácil quanto parece, não é apenas dar um nozinho para um lado. O macramê é uma técnica que veio para o Brasil pelas mãos muito provavelmente dos árabes. E, na verdade, é uma técnica que remonta ali do período babilônico. Tem, assim, em todas as localidades do mundo, existe alguma forma de macramê, é percebido porque é uma das maneiras mais simples de se trabalhar, que é dar nós, né? E de todas essas técnicas, é uma que é absolutamente manual. A gente não tem um aparato para poder fazer o ponto, não tem uma agulha, não tem. É basicamente manual, é linha e mão. Esse é um exemplo de um macramê mais elaborado. Todo esse desenho feito, ele é feito a partir de nós. Então, a gente pode ter desde uma tapeçaria, a uma colcha de cama, a um barrado de pano de cozinha, a um barrado de um chale. Mas, hoje em dia, o macramê ele tem sido revitalizado, tem sido trazido novamente muito por designers de produto, usando de uma maneira bastante contemporânea na decoração. Então, ele é uma técnica que vira e mexe, ele volta com grande força à moda. Como eu falei, a gente pode trabalhar as cores primárias, só para a gente dar uma relembradazinha, né? É o magenta, o ciano e o amarelo, cor primária. O magenta, muitas vezes a gente trabalha como vermelho, né? As cores secundárias, o laranja, o roxo, o verde. Cores análogas, relembrando, né, o que é para a gente poder trabalhar. Cores análogas são aquelas que são semelhantes. Ali no TEAR, eu trabalhei basicamente só cores análogas. E cores complementares são aquelas que no círculo cromático elas são opostas. Então, o verde é o oposto do vermelho. Eu vou mostrar alguns exemplos já prontos, depois que eu mostrar como se faz o ponto, para pensar essa coisa de como que a gente pode trabalhar a questão das cores. Então, bora pensar nos materiais. Material, barbante.
Eu vou fazer com uma prancheta, porque ele precisa de um apoio, de um lugar fixo, que pode ser uma cadeira, enfim, algum lugar que ele possa ser amarrado para poder ser trabalhado. Os auxiliares, uma tesoura e um pente no caso de querer desfiar essa folha para ela ficar como nessa foto. Eu coloquei como opcionais o rolinho, cola, caso quiser engomar a folha, porque senão a folha pode esmaecer, ficar caidinha, mas isso não é essencial, não. Então, bora fazer. Bora começar, então. Ó, como eu disse, o material desse é muito simples, que é barbante. Aqui eu tenho barbantes de cores, que eles já foram comprados coloridos, mas barbante é uma coisa, esse barbante cru, ele é extremamente fácil de ser tingido com anilina de alimentação alimentícia, com aquele tinge-cor que a gente encontra em supermercado, porque como ele é de algodão, ele é fácil de pegar a cor. Então a gente pode escolher as cores ou pode também trabalhar esse tingimento desse fio. Eu peguei um fio base aqui, branco, só para poder ilustrar que a gente pode trabalhar. E como que eu fiz aqui em cima para poder amarrar? Deixa eu fazer novamente que fica mais... Ó, passei por dentro e travei para poder ter um apoio. Tem fios aqui separados. Qual que é o tamanho que esse fio tem que ter? Tem que ser um tamanho que seja confortável para o aluno conseguir dobrar e passar um por dentro do outro. Vamos explicar. Como que eu costumo fazer para funcionar de uma maneira não confusa? Eu costumo tirar isso, dobrar vários, enfileirar vários dobradinhos para ser mais prático, porque a hora que o fio estiver por cima, isso vai mais rápido. Então aqui, ó, coloquei, distribuí, vim com o fio de base e agora eu vou começar. A barriguinha tá para a esquerda, então a barriguinha desse aqui vai estar para a direita. E qual que é o ponto base aqui? Eu vou, olha só, tem uma laçada aqui, né? Ó, uma barriguinha, a laçada, eu pego a pontinha desse, seguro e vou passar a pontinha pela barriguinha do de baixo. Nossa, que difícil, isso é um desafio, mas isso é muito bom para trabalhar motricidade. Mesma coisa, fazer de novo. Se a barriga tá para cá, então de cima a barriga fica oposta. Peguei, passei, de forma que o fio branco fique no meio. Mais uma vez. Qual o tamanho? Quantos fios? Isso vai depender da vontade, do tamanho que você vai querer essa folha. Passei na barriga, troquei, passei na barriga de baixo. Não tem um número certo de quantas vezes isso tem que acontecer, gente. A única coisa que é certa é, depois que você tiver feito todos esses entrelaces, esses amarrados do fio e juntado, você precisa dar uma apertada para o nó não correr o risco de soltar. Fez vários, eu não vou continuar, porque eu já tenho um que já está trabalhado. A gente pode trabalhar as cores assim, fazer desenhos com essas cores, fazer ritmos com essas cores. Eu usei verde, vermelho e azul porque o verde é complementar do vermelho, o verde, vermelho e o azul são complementares. A gente pode deixar ele com o fio inteiro, sem
sem pentear essa trama, sem pentear esse barbante, ou pode pentear como aconteceu aqui. Aí, ó, desse lado tá penteado, tá vendo? Eu desfiz esse barbante para ele ganhar esse aspecto mais encorpado. Vou mostrar um pronto, aliás, mostrar dois prontos. Pensando naquilo que eu falei. Qual o tamanho? Não sei. Depende do que a pessoa que estiver produzindo quer. Essa é uma folha grande, grandona, e esse pequenininho. É lógico que esse é mais rápido de fazer. Eles estão mais engomadinhos porque eu passei essa cola para poder manter o formato. Então é isso, gente. É super tranquilo, super fácil de trabalhar. Outra coisa que a gente pode trabalhar também composição. Pensando que eu posso usar isso e colocar pendurado num toquinho, numa coisa, e criar um objeto. Então eu posso fazer uma composição de várias folhas, e essa composição dessas várias folhas eu posso trabalhar essa questão da cor. Percebe? Então, assim, são coisas simples, são práticas simples e que a gente pode trabalhar muita coisa, pode trabalhar motricidade, atenção, concentração, o próprio estudo das cores, a questão de criar formas. Eu criei folhas, mas poderia ser uma flâmula, poderia ser um triângulo. Ou seja, é pegar essas técnicas e brincar com os alunos, trazer isso como uma forma de rememorar a nossa cultura mineira, mas de uma maneira leve. E outra, principalmente porque praticando a gente consegue valorizar o trabalho dos artesãos, o trabalho das pessoas que vivem dessas práticas. É isso, gente. Essa foi a nossa proposta. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver ficado alguma dúvida, vocês podem deixar no comentário ou entrar no nosso site. Tá certo? Eu agradeço. Até a próxima. Tchau, tchau.